E aí, pessoal, seja bem-vindo ao Mundo FIV. Pessoal, a gente tem um tema hoje aqui super importante, que é um problema grave. Toda vez que tem alguma guerra, a gente vai falar um pouco da guerra da Ucrânia com a Rússia. A gente não vai falar nada de guerra, porque eu sou médico, mas a gente vai trazer um problema grave que poucas pessoas estão falando. Então o vídeo de hoje promete. A gente tem bastante informação legal e a gente quer trazer basicamente porque que muitas vidas ainda que não nasceram estão em perigo e algumas que já nasceram estão tendo uma série de dificuldades de logística, vocês vão saber nesse vídeo, beleza? Então bora pro vídeo, bora pra vinheta. Pessoal, vamos lá, ó. Primeiro eu queria pedir para todo mundo, como todo outro vídeo, a gente pede para se inscrever no canal, ativa as notificações e isso ajuda demais aqui o canal, ajuda o nosso canal a crescer, leva a nossa informação ali de dificuldade para engravidar para mais gente. Então, pessoal, se inscreve no canal, manda para sua avó lá, que nem lenda no YouTube, para ela se inscrever também, para a gente ter mais inscritos. Beleza, pessoal, olha que tema que a gente trouxe hoje, assim. Imagina o seguinte, você é um casal que está querendo ter filho e você tem um problema específico do útero, né? A gente chama isso de fator uterino grave, onde por algum motivo a mulher não consegue ter filho, né? Ou ela tem muito mioma, ou ela nasceu sem útero, ou seja, ou ela tirou por algum problema às vezes no parto não contrai direito, o paciente faz uma histerectomia. De alguma forma o casal quer ter filho, mas o problema está no útero. E aí, como que a reprodução humana resolve isso? Através de uma coisa que a gente chama de útero de substituição, né? Um nome técnico para isso, chama útero de substituição. No Brasil isso é permitido, só que é obrigatório até 4º grau de parentesco. Então, a pessoa que precisa de útero de substituição tem que ter algum parente disponível. E vocês sabem que muitas vezes, em famílias pequenas, não existe útero disponível na família. E barriga de aluguel, esse nome, você contratar alguém para gerar uma gestação para você, no Brasil é proibido. Então imagina o seguinte, a gente tem um problema médico grave, que você não consegue alguém na sua família para resolver, mas a ciência tem solução. É aí que surge o ponto da conversa de hoje, que a gente chama de turismo reprodutivo. Então o que é o turismo reprodutivo? É quando você lança a mão de algum outro país, de alguma regra de algum outro país, para constituição familiar, para algum tratamento de reprodução humana. Então, alguns exemplos rápidos. Por exemplo, em alguns países o sex selection é permitido. Então, se você quiser ter um filho menina, por exemplo, você viaja para a Espanha, por exemplo, e você faz o seu bebê menina ali, tá tudo certo. Em vários outros países é proibido, tá bom? Então, por isso que as pessoas às vezes procuram lugares distintos para fazer seu tratamento de reprodução humana. E como o tema hoje é barriga de aluguel e a gente vai pôr a Ucrânia no caminho, a Ucrânia, como alguns já sabem, é um grande foco dos casais que estão querendo fazer tratamento de útero substituição. Então, por alguns motivos principais, é popular, porque lá existem casas, existem mães que gestam, né, existem esses úteros que são contratados para receber o embrião de algum casal, passar durante a gestação toda e depois entregar ali para as pessoas, beleza? Então por isso a Ucrânia é um foco principal. Agora, não sei se vocês vão lembrar, eu vou tentar até pegar uma foto aqui para mostrar para vocês. Eu fui em um programa, participei de um programa onde uma paciente falou que foi fazer o tratamento dela na Ucrânia, deu super certo, mas imagina uma guerra no meio do caminho, beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho disso. Alguns outros problemas que podem acontecer ali na Ucrânia, por exemplo, casais homoafetivos. Então, claro que a Ucrânia tem uma série de regras que facilite você contratar pessoas ali para gerar a gestação, mas se você é um casal homoafetivo, por exemplo, 2 homens ou 2 mulheres, você vai ter dificuldade. Então, olha que interessante o médico da reprodução humana, né? Ele tem que lidar também com regras locais, né? No país, por exemplo, no Brasil, é super permitido, né? As pacientes podem fazer tratamento, inclusive com útero de substituição. Na Ucrânia, por exemplo, é facilitado o útero de substituição, a famosa barriga de aluguel, mas o casal homoafetivo não pode fazer o seu tratamento. Mas tirando esses casais principais, os casais eles têm esse foco em procurar isso na Ucrânia. Então acho que a primeira coisa isso é permitido. O segundo ponto é um pouco da parte financeira, né? A gente trouxe uma estimativa, é claro que existem ali
precisa levantar preços, existe todo um trâmite para fazer isso, mas por volta de 50 mil reais você faz seu tratamento na Ucrânia, incluindo a gestação. Você faz um tratamento de fertilização in vitro no Brasil, a gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso também. Existe uma estimativa, muda de laboratório para laboratório, muda o remédio, mas custa entre 18, 23, 25 mil reais, aproximadamente uma tentativa. Para você fazer na Ucrânia custa 50 mil dólares, ou seja, aproximadamente 250 mil reais. Só que tem um detalhe, você pode fazer quantas vezes precisar. Isso é uma coisa bem legal. Uma vez eu falei com uma clínica, uma paciente minha acabou indo para lá, e olha que loucura, 1 ano e meio atrás, 2 anos, eu indiquei uma paciente para fazer para lá, que agora estourou a guerra. Imagina se essa paciente foi 1 ano depois. Então eu nem sei o que aconteceu com essa paciente especificamente, mas a gente vai ver o que aconteceu com a Ucrânia nesse ponto específico. Mas custa 50 mil dólares e a paciente repete o tratamento quantas vezes precisar para a paciente engravidar. Isso inclui também o acompanhamento durante a gestação ali. Os médicos que vão ver a paciente, inclui o parto, inclui tudo que está envolvido no tratamento de receber o baby ali no finalzinho da gestação, beleza? Bom, olha que interessante. Então, a Ucrânia ficou famosa por isso, por facilidades. Tem esse preço, que é um pacote, e você não precisa estar acompanhando essa gestante lá. Eles até orientam você não estar muito próximo lá, você pode ir lá acompanhar, não tem problema nenhum acompanhar os ultrassons. Mas alguns casais, eles ficam de longe. Eles olham ali, mandam os embriões dele para lá, contratam a clínica à distância e vão acompanhando à distância. Então, isso é possível, você não precisa nem estar na Ucrânia. E olha que interessante, algumas clínicas oferecem testes de DNA quando a criança nasce. Então imagina que você contrata à distância uma clínica na Ucrânia, imagina que você é americano, que você é brasileiro. Você contrata na Ucrânia, um país que está ali próximo da Rússia, a gente descobriu agora exatamente onde fica por causa da Crimeia, por causa de toda a geopolítica que está acontecendo. Mas você manda seus embriões para a Ucrânia, sei lá, 3, 4 meses depois alguém te manda uma mensagem que a moça está grávida dos seus filhos. Depois de 9 meses você vai lá e segura uma criança no colo. Então existe um teste bem legal, que é o teste de DNA, para comprovar a origem ocitária dos embriões que foram enviados, para comprovar que realmente aquele filho é seu. Então existe isso também na Ucrânia. Já que alguém quisesse perguntar alguma coisa, a gente já trouxe essa informação. Precisa realmente checar se são todas as clínicas, tudo isso que a gente está falando. A gente não tem nenhum tipo de interferência, a gente não está indicando nenhuma clínica, a gente está basicamente trazendo ali como funciona o fluxo nesses países, principalmente na Ucrânia, que tem útero de substituição, beleza? Um segundo detalhe que eu queria trazer aqui para vocês é a certidão de nascimento. Essa é uma grande vantagem na Ucrânia. A certidão ali já sai com o nome do pai e da mãe, não sai com o nome da pessoa que gestou, né, do útero de substituição ou da barriga de aluguel, que no Brasil também acontece a mesma coisa, né? Quando você contrata ali, quando você tem alguém que vai fazer o seu útero de substituição, a certidão, o DNV, né, a declaração de nascido vivo, já sai no nome da mãe e do pai que tá gerando, beleza? No nome do pai e da mãe biológico. E só que alguns países não, né? Alguns países europeus, por exemplo, a certidão sai no nome da pessoa que está gerando. Isso causa uma série de dificuldades para explicar ali quem é realmente a mãe, depois para trocar a documentação. Na Ucrânia também existe essa facilidade, né? A certidão já sai no nome da pessoa que é biologicamente o filho oriundo daquele tratamento, e depois a pessoa não tem problema nenhum para fazer a documentação na embaixada brasileira para dizer que aquele é um filho brasileiro, beleza? Então essa documentação toda é facilitada, por isso que a Ucrânia se tornou um país foco para esse tipo de tratamento. Mas imagina o seguinte, gente, a Ucrânia está há anos divulgando que isso é uma facilidade, existe uma série de regras para facilitar o tratamento, mas o que acontece no meio do caminho? Acontece uma guerra, né? E a primeira coisa que a gente perde na guerra é a verdade. Independente de que país, de coisa que acontece, a gente é médico, e a gente trouxe alguns dados aqui para trazer para vocês. Mas olha o seguinte, mais de 50 crianças, e se a guerra postergar muito, a BBC falou que mais de 100 crianças estão vivendo em porões, que já nasceram oriundos desses tratamentos, mas os pais biológicos não conseguem viajar, foram proibidos de ir lá buscar os seus filhos. Olha que loucura, seu filho já nasceu, já está com alguns meses de vida, e você não consegue ir lá buscar ele.
Imagina que problema. E a gente está falando de mais de 100 crianças com pais ao redor do mundo. Então são mais de 100 crianças com postergada a guerra. A gente já tem mais de 50, claro que isso é uma estimativa, mas pelo menos 50 e mais de 100 crianças vão ser basicamente abandonadas sem vontade dos pais, porque eles não conseguem entrar no país. O país está sendo bombardeado, vocês estão olhando aí dia após dia a guerra ali andando. Então crianças estão vivendo em porões, algumas vão ter que migrar, mas quem que vai ser responsável em qual que é o custo dessa criança de migrar para outro país, por exemplo, para paciente, para os casais irem lá? Não consegue, ninguém pega essa criança, né? A responsabilidade teoricamente civil dessa criança são os pais biológicos. Eles têm um contrato comercial ali. Então essas crianças estão morrendo em porões. Imagina a angústia de um pai que quer ser pai e mãe aqui, que mandou seus embriões formados, que muitas vezes são os últimos embriões da vida desse casal. Nasce o seu filho e o país entra em guerra. Olha que loucura. Então esse é um problema que a gente quer trazer aqui, mais embriões. E tem um segundo problema muito grave que ninguém pensa em guerra. Tem mais de 19 mil, tem um médico específico que tem 19 mil embriões, que provavelmente é da clínica dele de reprodução humana ali, que não sabe o que fazer. Não tem ninguém para ir trazer nitrogênio líquido lá para manter os embriões congelados. Pode ser que a gente perca mais de 20 mil embriões que potencialmente poderiam ser vidas ali, de tratamentos de reprodução humana que estão lá. Clínicas de reprodução humana estão sendo bombardeadas, ninguém vai sair com um tanque de nitrogênio líquido ali carregando para outros países. Então, por que a gente quis trazer essa informação? É um problema que ninguém está falando, é um problema que a gente da reprodução humana está vivendo, e a gente trouxe aqui para vocês verem como a guerra pode também ali impactar outras coisas, não só todas as outras coisas que a guerra pode trazer. Beleza? Pessoal, acho que a gente especificamente trouxe essa informação da guerra. Acho que tem bastante informação legal. Tomara que a guerra se resolva, né? Ali a geopolítica é uma coisa muito complicada, né? Existem todas as coisas envolvidas, mas do ponto de vista da reprodução humana, é mais um setor que sofre muito com a guerra, e a gente está vendo isso acontecer hoje na Ucrânia, na frente dos nossos olhos. Beleza? Acho que essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Queria de novo, pessoal, pedir para se inscrever no canal, e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.